Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Como eu falei, nós vamos fazer um exercício de concurso. Na verdade, ele caiu na Fundação Carlos Chagas e o tema é raciocínio lógico. Nós vamos ver o conectivo lógico se então, que é representado por uma flechinha para a direita. Como você pode ver, não tem que fazer nenhum cálculo matemático aqui, mas é apenas você tem que entender como é que funciona a tabela da verdade por conectivo se então. Vou apresentá-la para vocês. Essa tabela da verdade diz o seguinte: como você pode ver na coluna da direita, VFVV, para o conectivo se então, significa que as afirmações em toda a sua plenitude só serão falsas se a primeira afirmação for verdadeira e a segunda for falsa. Então, seria interessante a gente analisar o que é uma proposição, né, nesse sentido de ela ser verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se eu falo, se eu vestir branco, eu vou ao cinema. Se eu vestir branco, eu tenho que ir ao cinema. Porque se eu vestir branco e não for ao cinema, eu estou fazendo uma coisa do tipo VF. Eu falei que ia vestir branco, mas não fui no cinema. A gente tem que olhar a última coluna. Ela tem que ser verdadeira. E é interessante notar que no conectivo se então, a proposição ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Você pode ter outras combinações, como a gente sabe. Eu posso vestir branco e ir ao cinema. Então aí a afirmação vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Se eu falar que eu vesti branco, mas não fui ao cinema, e aí a afirmação vai ser falsa, tá? Então, se eu vestir branco, irei ao cinema. Então, eu vesti branco, verdade. E fui ao cinema, verdade. Então, a afirmação inteira é verdadeira. Vamos à segunda linha. Se eu vesti branco, mas não fui ao cinema, a afirmação é falsa. Ou seja, aquilo que eu falei que eu vou fazer na proposição Q, eu tenho que fazer. Na proposição P, eu posso fazer ou não. Aí você fala assim, eu não vesti branco e fui ao cinema. Eu posso fazer isso? Não vestir branco e ir ao cinema? Posso. Né? Só se eu vestir branco e não for ao cinema é que dá galho. Tá certo? Então, pode acontecer, inclusive, as duas coisas. Você fala, pô, mas você não foi no cinema. Eu falo assim, sim, eu não vesti branco. Então, se eu não vestir branco e nem for ao cinema, também a frase inteira é verdadeira. Então, você fala, mas eu vou ter que fazer sempre essa conexão com vestido branco e ir ao cinema? Não, você pode fazer com outros. Eu estou fazendo para você ter uma ideia de como que você tem uma proposição P e uma proposição Q. Outra coisa, né, que você tem que analisar em raciocínio lógico, nem sempre essa proposição P que a gente assume como verdadeira é algo que possa ter uma realidade dentro da nossa natureza, tá? Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que uma vaca não voa, um leão não chora. Mas eu posso assumir que vaca voar e leão chorar é uma afirmação verdadeira. Se as vacas voam e os leões choram, não entenda isso como algo, não, vaca não voa, então isso está errado. Não, não é assim que isso funciona a lógica. Você tem que ver o que o exercício está falando, né? Se você falar, eu acho que o Bruno não é inocente, acho que ele é culpado. Não é assim que funciona. Você tem que olhar as proposições direitinho, tá? Então, o que nós vimos assim de uma maneira bem rápida, né? Que a tabela da verdade que está aqui, ela tem os conectivos de P para P e Q, verdadeiro ou falso. Aliás, o conectivo é o se então, e as afirmações podem ser verdadeiras ou falsas. Então, é muito interessante a gente analisar que se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, a frase inteira é falsa. E a gente tem que buscar situações em que a frase inteira é verdadeira. E você sabe que tem 3 possibilidades aí da frase inteira ser verdadeira, você pode trabalhar com isso. Se André é culpado, é uma proposição P. Então vamos lá. Se André é culpado, então Bruno é inocente. Se André é inocente, então Bruno é culpado. Se André é culpado, Léo é inocente. Olha, introduziu uma outra pessoa aí, né? O Léo. Se André é inocente, então Léo é culpado. Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Logo, André, Bruno e Léo são, respectivamente, nessa ordem, né? Você tem que olhar, André é tal, Bruno é tal e Léo é tal. Certo? Então, nesta ordem, quais das opções vão ser a correta? Então, eu espero que vocês gostem desse exercício, ele é muito interessante, aparentemente meio complicadinho, né? Mas não é não. Vamos lá, então? Eu vou fazer um resumo. Como a gente não sabe quem é inocente, quem é culpado, então como é que a gente vai fazer? A gente sabe que a gente não pode ter VF, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai assumir
não a sequência VF. A gente pode assumir uma outra sequência. Então, nós vimos que nós temos três possibilidades. Eu vou começar dizendo inicialmente que André, se estiver errado, eu volto, né? Eu posso fazer isso. E vou começar que André é culpado, é uma sentença verdadeira. Realmente André é culpado, tá? Se tiver errado, depois eu posso voltar e dizer que ele é inocente, ou seja, André é culpado, é falso, certo? Então vou começar com essas duas possibilidades. VV. Aí você fala, pô, professor, por que você não começou com VF? Eu falo assim, porque eu não posso fazer isso, tá? VF, a afirmação inteira vai ficar errada. Portanto, se eu chamar que André é culpado, verdadeiro, e Bruno é inocente, eu estou usando a primeira linha da tabela da verdade, portanto, isso é uma afirmação verdadeira ou falsa? É uma afirmação na sua íntegra, totalmente verdadeira, tá certo? Eu posso falar VV. Agora, eu tenho que manter essa estrutura, né? Então, se André é culpado, ela é verdade, no segundo item, eu tenho que dizer André é inocente é falso, porque eu estou assumindo que André é culpado, tá certo? Então, vamos lá. Se André é culpado é verdade, André é inocente é falso. E também, da mesma maneira, se o Bruno é inocente é verdade, né? Uma verdade, uma sentença verdadeira. Então, a minha proposição que Bruno é culpado fica falsa. Agora, gente, FF resulta em quê? Quando a gente olha lá na tabela da verdade, na última linha, FF é uma sentença verdadeira. Não tá, até aí não deu galho nenhum. Se André é culpado, então no lugar de André é culpado, eu coloco que ela é verdadeira. Agora, Léo, eu não sei nada sobre o Léo. Ele está chegando pela primeira vez aí. Então, o que eu vou fazer? Léo é inocente. Eu posso dizer que, por exemplo, Léo é inocente. Vou chamar que Léo é inocente é falso. Eu não posso fazer isso, tá? Então, aí é que entra a nossa experiência, né? Nós temos que dizer que Léo é inocente é o quê? É verdade para que a tabela da verdade continue nos informando que a sentença 3 ela é verdadeira na toda a sua íntegra, tá? A sentença 3 ela é verdadeira. Agora, a gente quer que a 4 e a 5 seja verdadeira, e aí o problema acabou. Mas nem tudo na vida é tão simples assim, né? Mas vamos lá. Se André é inocente, cadê o André? Lá na primeira linha eu falei que André é culpado, é verdade. Então André é inocente é falso, né? Agora, eu já sei que essa sentença, qualquer resultado que der, né, com falso, na proposição P, o resultado vai dar verdadeiro. Em cima está escrito que Léo inocente é verdadeiro. Na frase 4, eu vou dizer que Léo é culpado é o quê? Se em cima eu falei que Léo é inocente é verdadeiro, eu tenho que necessariamente dizer Léo é culpado é uma proposição falsa. Mas isso não dá galho nenhum, porque FF resulta em V. Então, agora nós vamos ver a última frase. Na primeira linha fala Bruno é inocente é verdade. Então, Bruno é inocente. Mas o que acontece com Léo é culpado? Léo é culpado, vamos ver onde está Léo é culpado? Na proposição 4, né? Diz que Léo é culpado é uma proposição falsa. Essa proposição 5 não é, portanto, verdadeira. Porque se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Dá um conjunto de proposições do tipo VF. A proposição primeira, P, é verdade. A proposição segunda, Q, é falsa. Toda proposição, portanto, ela é falsa. Então, a primeira linha lá que a gente começou vai ter que ser mudada. Eu não vou colocar mais VV. Porém, eu não vou colocar também VF, porque aí eu já começo errado, já logo na primeira linha estragou tudo, já não é essa sequência. Então, eu já escolhi VV, não deu, eu vou para o outro slide em que eu vou começar com FF. Nós vimos que não foi possível, né, acertar o exercício todo da íntegra com VV. Nós vamos tentar agora uma outra dupla. Então, André é culpado. Eu vou chamar de F e Bruno é inocente também de F. Embaixo eu tenho que inverter os dois, né? Porque ele fala André é inocente e Bruno é culpado. Eu tenho que trocar os dois Fs por 2 Vs. Tá certo? Então, eu já sei que a primeira linha, o item 1, deu verdadeiro, porque é FF. Agora vamos trocar os dois. André é culpado é falso, então André é inocente é verdadeiro. Portanto, a linha inteira 2 ela é verdade. Agora vamos para 3. André é culpado é uma proposição falsa, porque eu escolhi que seja falsa. Tá? Agora, o Léo é inocente. O Léo é inocente, eu posso colocar verdadeiro ou falso. Só que aí tem que entrar a nossa experiência, gente. Dá uma olhada na linha de baixo. Será que eu posso colocar à vontade
A princípio sim, mas dá uma olhada na linha de baixo. Ele fala André é inocente. Quando eu falo André é inocente, em cima, na linha 3, eu falei André é culpado, e agora eu estou mudando para inocente, eu tenho que chamar André inocente de V. Mas o V não pode estar acompanhado à direita dele de F. Então, Léo é culpado não pode ser F, tem que ser V. Se Léo é culpado tem que ser V, em cima tem que ser F. Portanto, André é culpado é falso e Léo é inocente é falso. A sentença inteira ela é verdadeira. Agora vamos para o item 4. Se André é inocente, eu falei em cima que André é culpado é falso, André é inocente é verdadeiro. Por isso que eu não posso ter um VF, porque eu estou trabalhando com a tabela da verdade do C, então não pode ser VF. Então aqui tem que ser V. E é V, né? Porque se Léo é inocente é falso, Léo é culpado é verdadeiro. E aí eu fico todo feliz, porque VV dá V. Verdade, verdade, dá verdade. Agora, se a última linha der certo, significa que eu fiz todo o exercício certo, escolhi todas as opções de proposições corretas. Se Bruno é inocente, então Bruno é inocente, onde está escrito em algum lugar que Bruno é inocente? Na primeira, no item 1. Dá uma olhada lá no item 1. Se André é culpado, Bruno é inocente, eu coloquei que é falsa. Então, onde aparecer Bruno é inocente, eu tenho que colocar F. E eu vou colocar agora. Coloquei F. Bom, eu já sei que acertei o exercício, porque independente do Léo ser culpado ou não, F vezes F com a proposição P qualquer já vai resultar na sentença inteira, a sentença inteira verdade, tá certo? Que não foi o que aconteceu no slide anterior, a última sentença deu falsa, apareceu um VF, tá certo? Então vamos lá, Léo é culpado é o quê? Léo é culpado é V. Então, FV, pela minha tabela da verdade, a terceira linha da tabela da verdade, diz que FV dá V. Então, se a sequência é essa, né, nós podemos avaliar quem é inocente. O André é inocente. É uma frase que no item 2 ela é verdadeira. Quando você olhar o Bruno, Bruno é culpado. Bruno é culpado, onde está escrito Bruno é culpado, está escrito também que é verdade. Bruno é culpado. E o Léo? O que se fala do Léo? Léo é culpado, né? Na frase, onde fala isso? Na frase 4. Léo é culpado. Portanto, a resposta correta é o item B. Esse tipo de exercício foi muito pedido, eu acabei fazendo. E como você pode observar, se você olhar a pergunta lá, né? Você fala, nossa, mas que exercício complicado. E você vê que não é, desde que você tenha a tabela da verdade, ele não é tão complicado assim. Bom, eu espero você no próximo vídeo e vamos ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Um abraço a todos e até mais.